Meu nome é Bárbara, mas todo mundo me conhece como Babi, Babi Profeta, meu sobrenome. É engraçado, mas é meu sobrenome. Eu tenho 36 anos, tenho 1,68 m, tenho cabelos castanho escuro, olhos castanhos, sou magra, acho que até demais. Que mais? Deixa eu ver. Sou branca, estou vestida com uma blusa de um filtro da Polaroid, eu acho, umas coisas de fotografia, amarelo e preto, um micro short e bota, porque eu sou dessas, eu gosto de usar blusa de frio e short. E além disso tudo, me considero uma pessoa alegre, com energia alta, que ama música, ama festa, ama show, ama viajar, ama yoga e trabalha com audiovisual tem 15 anos. Quando eu estava no terceiro ano, eu estava um pouco na dúvida do que eu ia fazer de vestibular, mas eu sempre pensava assim, em relações públicas, publicidade, e aí eu vim no PUC Aberta e descobri um pouco mais como é que funcionava o curso, conheci os laboratórios, mas assim, bem por alto. Com 6 meses que eu entendi melhor como é que funcionava, como que os laboratórios funcionavam, e eu super empolguei. Com certeza, as minhas maiores inspirações foram meus professores, né? E os profissionais aqui do laboratório, principalmente de vídeo. De professora eu posso falar da Elisa, que eu tive uma experiência incrível, que foi o Festival Ver e Fazer Filmes, que a PUC participou. A gente foi convidado para participar de um festival lá em Cataguases, que quer se tornar o polo de cinema aqui de Minas Gerais, até do Brasil. E a gente teve uma semana para produzir, para gravar, para editar e apresentar num cinema lá da cidade um curta, que era sobre um escritor lá da cidade, o Luiz Rufato. E aí foi incrível, porque a gente teve todos os equipamentos possíveis, grua, steadicam, iluminação. E esse contato com a Elisa foi, assim, fundamental. Ela esteve lá presente todos os dias, era da equipe mesmo, assim. Então foi sensacional. O Marquinhos também, aqui do laboratório, uma pessoa sensacional, que eu tenho contato até hoje. Eu acho que ele me trouxe um pouco pro lado da publicidade, foi com ele que eu comecei a ver os trabalhos que eles faziam, que o pessoal aqui de publicidade fazia e ficava cada vez mais empolgada, né? O Toninho nem se fala, eu acho que foi a pessoa que mais me ensinou aqui do laboratório. São pessoas que eu vou levar, assim, pra sempre, que me ajudaram bastante a ver também que é possível ter uma carreira e viver de vídeo, né? Você vê uma pessoa que trabalha com vídeo há mais de 20 anos e tá aqui na PUC, envolvida ainda com isso tudo, é muito inspirador, né? Pelo menos pra quem tá querendo trabalhar com isso. Eu tenho um irmão, que é meu irmão mais velho, ele, assim, sempre foi minha inspiração, porque ele sempre gostou mais de cultura pop, de filme, de música, ele era cheio de DVD, de CD. Então, assim, eu falo que tudo que eu fui introduzida de cultura foi pelo meu irmão. E hoje em dia ele tá mandando super bem, mora em Singapura, trabalha numa agência de design lá. Eu formei publicidade e aí eu acho que eu tava no oitavo é o último. No 6º período eu já comecei a trabalhar num canal de TV. Então eu meio que embalei essa questão profissional. Depois eu fui morar fora, fui morar no Rio e acabei me perdendo um pouco nessa questão de voltar a estudar, sabe? Aí, só que hoje eu já tô com uma cabeça diferente, hoje eu quero fazer uma outra graduação, que é cinema, que eu acho que vai me completar de uma forma que vai me fazer dar um salto, assim, de produções publicitárias de TV e de vídeo corporativo para projetos maiores. Então, olha, eu entrei no laboratório, eu fiquei 2 anos no laboratório de vídeo. Aí, logo depois, um professor me indicou para trabalhar num canal aqui do governo, da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. E foi muito legal essa primeira experiência, porque foi uma TV, era uma coisa pequenininha, mas funciona como uma TV grande, assim. Então eu tive contato, além de câmeras, de edição, com outras coisas que envolvem a produção de vídeo para TV, que é tipo controle mestre, produção do cenário, o estúdio lá na hora, direção. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Eu fiquei lá 2 anos e depois eu fui para Nova York. Eu fui para Nova York, assim, porque eu senti que talvez poderia acontecer alguma coisa relacionada a vídeo, a cinema, mas eu não tinha certeza de nada. Eu fui para estudar inglês e lá as coisas foram acontecendo.
Eu conheci uma pessoa no metrô e ele falou que ele trabalhava com filme e tal, e aí eu comecei a conversar com ele e adicionei ele no Facebook. Aí passou um tempo, eu tava meio mal, porque eu tava lá em Nova York e não tava acontecendo nada, só estudando inglês mesmo, e aí, do nada, começou uma gravação, assim, na rua da minha casa. Do nada não, eles avisaram, amanhã a gente vai gravar aqui. E aí eu aproveitei essa oportunidade, fui lá e pedi pra ser voluntária. E aí foi lá que eu tive certeza que era isso, sabe? Assim, eu amei trabalhar no set, o dia inteiro, correria, radinho de produção, aquela loucura, né? E aí eu fiquei 10 meses em Nova York, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 longas. As coisas foram acontecendo, né? Eu fui ficando amiga do pessoal, comecei a trabalhar com outras pessoas lá. E aí eu trabalhei em 2 longas, um curta, um seriado, um episódio só. Mas voltei assim no gás, tendo certeza que realmente era isso que eu queria. Aí eu fui pro Rio, trabalhei na série do Multishow, que foi incrível, conheci um monte de gente legal, profissionais aqui do Brasil que estavam envolvidos em grandes produções, né? Que eu não estava tão acostumada enquanto eu trabalhava aqui em BH. E aí, logo em seguida, eu fui para trabalhar na Globosat no setor de promoções. Foi uma vaga temporária para a Copa do Mundo. E a minha função era, eu assistia os jogos em tempo real e selecionava os melhores momentos para fazer as chamadas para os próximos jogos, né? Por exemplo, Brasil e Argentina, aí eu pegava os melhores takes dos jogos e passava pro editor. E aí foi super legal, super fluiu e eu fui contratada lá. E era sensacional. Por exemplo, eu tive experiência de gravar com o Paulo Gustavo, com a Carolina Ferraz, as chamadas, né, dos programas deles na época. E aí foi um tempo muito legal, eu fiquei lá 10 meses, só que aí eu tive um probleminha de saúde e tive que voltar aqui pra BH. E aí foi uma outra experiência que eu gosto de contar, porque eu falei que eu não tinha uma outra graduação, mas eu considero essa experiência como se tivesse sido uma pós-graduação, porque eu formei em 2010 e eu trabalhei na Rock em 2006. E eu nunca tinha ouvido falar de marketing de conteúdo. Na faculdade ninguém nunca citou esse termo, sabe? E lá na Rock era focada nisso. Então, eu conheci um outro lado da publicidade que eu nunca tinha ouvido falar, né? Que era essas coisas, por exemplo, SEO, análise de dados em marketing, como fazer um blog, como atrair, funil de vendas, coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, eu considero a Rock como um grande momento de aprendizado, assim, sobre coisas além de vídeo, sabe? Sobre marketing mesmo. E, de certa forma, agrega, porque hoje em dia você tem que pensar, você não pode pensar só no vídeo, né? Você tem que pensar numa, assim, depende do caso, mas, assim, na maioria das vezes é uma estratégia de conteúdo. Então, tá tudo envolvido. Agora, voltando, eu trabalhei na Rock, igual eu tinha falado, e aí depois fui pra Monetize, e lá na Monetize o Inter me chamou para trabalhar no setor de marketing. E foi, assim, sensacional, né? Porque eu cheguei num lugar que tinha uma super estrutura, mas o que eu não esperava é que um mês depois ia começar a pandemia. E aí, eu de uma simples videomaker, fotógrafa, corporativa, de repente virei a responsável pelo vídeo lá do Inter, pelas lives, porque tudo era live, né? Não sei se vocês lembram. Então, assim, eu tive que me virar, tive que aprender a fazer live. E no fim das contas, eu saí do Inter depois de 3 anos, assim, com uma bagagem gigante, assim, de construção de estúdio, de elaboração do que ia acontecer dentro do estúdio, de realidade virtual que o Inter fez lá dentro, depois com uma empresa que ele comprou. Então, e também o outro lado de videomaker, né, que foi também, além de fazer essa parte toda prática, de tirar foto da galera, de fazer os vídeos para redes sociais, para tudo, para TV, a gente ainda tinha o contato com as produtoras, né? A gente era meio que o elo entre o time de marketing e as produtoras, os fotógrafos. Então foi uma experiência diferente da que eu tinha tido antes, pelo porte da empresa, né? Do Inter. Foi a única que eu trabalhei que realmente fez vídeos em TV, publicidade. Então, assim, foi sensacional, porque eu acho que eu cumpri com todas as tarefas, assim, que eu poderia ter feito como videomaker e como profissional de audiovisual lá dentro. Depois desses 3 anos lá do Inter, o Chico, que foi até uma pessoa que trabalhou aqui no laboratório e hoje é meu supervisor lá na 98, me chamou para trabalhar lá. E eu achei bem legal a proposta, porque eu sairia de um lugar que é uma instituição financeira, que o vídeo era só uma partezinha, para um lugar onde o vídeo é a essência, sabe? Então é muito diferente você chegar num lugar e trabalhar e todo mundo entender um pouco de vídeo, entender o que você faz, as coisas são bem mais divididas.
Lá no Inter, por exemplo, tinha uma produção que eu fazia o áudio, o vídeo, foto, direção, chamava as pessoas para participar. Lá na 98 não, lá é bem dividido, tem profissionais para cada área, então você se sente mais dentro daquilo ali. Eu tenho um espaço para criar gigante lá, eu também trabalho no setor de promoções, igual da Globosat, a gente faz a parte institucional, as chamadas, a programação, né? A identidade visual dos programas, as vinhetas, tudo que tem de produção fora do estúdio, o núcleo audiovisual que faz. Então eu estou muito feliz lá e acho que tem muita coisa boa para acontecer, porque é uma empresa que está cada vez querendo crescer mais, né? Crescendo, está investindo nas redes sociais, em YouTube, tudo. Então eu acho que eu estou no lugar certo, aqui em BH. Desde a época que eu formei até hoje, as coisas já mudaram muito. Igual eu falei anteriormente, na época que eu formei, eu nunca tinha ouvido falar de marketing de conteúdo. Então, hoje em dia, o marketing de conteúdo meio que rege, assim, né? A publicidade, o marketing. Então, eu acredito que hoje, com essa introdução toda que está tendo de inteligência artificial, mais as coisas que já estão acontecendo no marketing, essa coisa de analisar os dados, tudo. Eu acho que o mercado ainda tem muita coisa para mudar. E eu acho que vai se dar bem quem souber usar essas ferramentas. Porque o trabalho mecânico que a gente faz hoje em dia, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, legenda. Antes era um trampo, você tinha que ouvir tudo, digitar, tal. Hoje em dia você clica lá no Premiere, ele já faz a legenda, você corrige e tal. Então, assim, eu acho que a gente vai parar de focar nessas coisas técnicas e automáticas e focar mais em estratégia, em storytelling, em pensar em coisas novas, mais criativas. Então eu acho que o mercado, daqui a 10 anos, vai estar mais propício para aquelas pessoas que realmente focarem em aprender as tecnologias que estão surgindo, sabe? Mas sempre com um lado criativo forte, que é essa coisa de pensar novas ideias e storytellings interessantes. Olha, se a gente for pensar que há 15, 20 anos atrás, os acessórios que a gente usava para filmar, os equipamentos, todos eram muito mais inacessíveis do que são hoje, a gente vê que as coisas melhoraram sim. Mas, por outro lado, também é uma profissão muito nova que eu vivo, né? Então, eu vejo um pouco de problema nisso. Por exemplo, eu tava lá no Inter, eu era a pessoa responsável pelo audiovisual, mas ninguém não tava nem pensando na carreira do videomaker, entendeu? Todo mundo tinha lá, essa pessoa para ser cena tem que fazer isso, essa pessoa para ser pleno tem que fazer isso, mas pro vídeo era uma coisa muito indefinida. Então eu acredito que é uma questão de tempo, eu acho que cada vez mais as empresas estão investindo em vídeo, então talvez possa acontecer que daqui a um tempo isso esteja mais estruturado, essa coisa de carreira assim, no audiovisual. Claro que tem 1000 opções, né? Você não precisa necessariamente ser um videomaker dentro de uma empresa. Você pode partir para o cinema, para produções independentes, para ser freela. Mas quando você fala de uma pessoa que está dentro de uma empresa, eu sinto falta disso um pouco. Eu também acho que o ambiente audiovisual é um pouco masculinizado e tem muito machismo, sim. Sabe, às vezes você está numa reunião, inclusive com outras mulheres, e só a fala do homem é validada, sabe? Independente de qualquer experiência prévia que você tenha e etc. Eu acho que também é difícil você dar, sim, esse salto dessas produções menores para essas grandes produções. É um caminho estreito, é um pouco restrito. Não é, por exemplo, hoje para você ser assistente de câmera, de publicidade, você tem que praticamente largar tudo que você está fazendo e ser assistente de alguém, sabe? Não é todo mundo que tem essa possibilidade de ser tão focado assim, sem ganhar tanto, né? Nesse mundo que a gente está vivendo, que é tão complicado e se ganhar dinheiro. Então, eu acho que é isso, as 3 maiores dificuldades. É aquela coisa, né? Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente quer ser, de alguma forma, que as pessoas... Não é ser reconhecido, assim, mas talvez ser validado. E aí, quando alunos assim, querem saber da sua história, saber o que você fez, assim, fica até emocionada. Olha, eu estava lá no Inter, e aí
não sei se vocês já ouviram falar, vocês são novos, do relógio que tinha na Rua Soares, no prédio do Itaú. E era uma lenda aqui em Belo Horizonte esse relógio e tal. E a galera começou a falar que depois que tiraram o relógio lá, as coisas aqui em Belo Horizonte andaram. E aí o Inter, muito inovador tal, quis fazer um relógio lá no prédio do Inter. E aí eu fui a pessoa, não é selecionada, mas responsável por fazer esse vídeo. A transformação do relógio da Rua Soares pro relógio do Inter. E aí eu super empolgada, peguei o drone do Inter num domingo, super trabalhadora, né, trabalhando fora do meu horário, e fui dar um rolê em Belo Horizonte com o drone. Fui na Rua Soares, fui no não sei onde, fui na Sapucaí. E aí eu vi, subi o drone e tal, tava lindo, assim, aqueles prédios, Parque Municipal. E aí, de repente, eu vi o prédio do Inter, do drone, né, no controle. Aí eu falei assim, deixa eu ver até onde que vai. E fui. Deixei o drone ir, e de repente perdeu o sinal e eu nunca mais vi esse drone. E foi um caos, porque assim, era no mínimo 5 mil reais, né? E aí eu tive que me virar, dei meu jeito, arrumei outro, tal, mas foi um belo perrengue, tá?